Eu hoje, portanto, venho falar brevemente de alguns problemas relacionados com a Capitu, que é provavelmente a personagem mais conhecida da literatura brasileira e talvez a personagem mais enigmática da literatura em língua portuguesa. Provavelmente também a personagem mais familiar a todos os que estão presentes, portanto é provável que muitas das coisas que eu vou dizer sejam já sabidas e familiares para todos, mas eu vou dizer a mesma porque temos que prever sempre a possibilidade de haver um entre muitos que não tenha lido. Enfim, o que eu vou centrar vou fundamentalmente dividir a minha conversa em 2 pontos, ou tentar explicar 2 pontos. Primeiro, rapidamente, qual é o problema da Capitu, em que é que consiste o problema da Capitu, e segundo, dar uma tentativa de explicação, também rapidamente, das razões por que se discute ainda o problema da Capitu e, sobretudo, porque é que se discute mesmo fora do âmbito da crítica literária e da própria leitura do romance. Capitu, como sabem, é personagem do Dom Casmurro. É a menina que casou com o Bentinho, graças à qual ele teve que abandonar o seminário a que estava destinado por promessa da mãe, e de quem ele desconfiou a partir de certa altura que teria cometido adultério com o seu melhor amigo, Escobares, que tinha cometido no seminário e que foi justamente a pessoa que conseguiu encontrar uma solução para que ele saísse do seminário, não fosse padre e pudesse casar-se com a Capitu. Durante 60 anos, esta versão dos factos que eu acabei de contar coincidiu com a versão oficial, isto é, em geral, e tanto no material impresso como no material doméstico, a convicção generalizada durante 60 anos foi que o Dom Casmurro contava a história de um rapaz inocente, singelo, que por um golpe do destino ou por um golpe de perfídia da mulher com quem se casou, foi atraiçoado, teve um filho que não era dele, tendo descoberto tarde demais, justamente no momento em que o amigo que o atraiçoou estava já morto. Até que em 1960, uma estudiosa americana, uma senhora chamada Ellen Caldwell, que tinha por Machado de Assis uma devoção que nunca mais foi igualada. Eu tive a oportunidade há uns anos de passar no departamento da Universidade da Califórnia em que ela ensinou, e contaram-me que era uma senhora assim muito pequenina, que sempre que falava do Machado de Assis, inclinava-se e dizia "The Master". Acho que tinha uma devoção, era conhecida como a viúva do Machado de Assis, traduziu, escreveu 2 livros sobre ele, traduziu todos os romances de Machado de Assis, tinha realmente uma devoção inexcedível. Então ela leu o Dom Casmurro e apercebeu-se, ou convenceu-se ela também, de que o Bento Santiago não tinha razão. E foi a primeira pessoa a dizer de uma forma clara, ao fim de 60 anos, que a Capitu estava inocente e que tudo aquilo se resumia a um drama em volta do ciúme do Bento Santiago e que tinha sido o ciúme que tinha engendrado a suspeita de adultério. Então ela constrói um livro que foi publicado no Brasil, curiosamente, apenas o ano passado. Essa distância de 40 anos em relação ao original é muito, muito sintomática. É um livro que se chama O Hotel Brasileiro de Machado de Assis. Em que ela diz que o Machado reproduziu no Dom Casmurro a história do hotel de Shakespeare, com a particularidade de as 2 personagens fundamentais do Otelo, o Iago, que é o manipulador, e o Otelo, que é o ciumento, estarem reunidas na mesma personagem, que, por acaso, tinham já o nome que indicava tudo. O Bento era Bento Santiago, ela decompôs o Santo Iago, e, portanto, ele seria Bento de santificado, prometido à religião, inocente, puro, e seria, ao mesmo tempo, Iago, ou seja, malvado, manipulador, desconfiado, etc. A parte do santo, ela nunca explicou bem como é que entrava ali. Mas
era uma particularidade do método dela. Ela explicava muito bem tudo aquilo que estava de acordo com o seu argumento e simplesmente ignorava ou não explicava aquilo que não estava de acordo com o seu argumento. Mas o que é mais curioso é que nesse livro, que é um livro muito interessante do ponto de vista da história da crítica literária, ela monta uma cena à imagem dos filmes de tribunal americanos. Aliás, o capítulo principal chama-se O Caso de Capitu. Ela coloca-se na posição de advogada de defesa, põe o Bento Santiago na posição de réu e vai acusá-lo de difamação e de calúnia e provar que toda a história do livro consiste, no fundo, numa difamação e numa calúnia do Bento Santiago contra a Capitu. Este livro teve uma importância enorme no desenvolvimento da história da crítica do Dom Casmurro e da interpretação. Teve uma influência, ainda hoje não inteiramente avaliada, nos principais críticos brasileiros do Dom Casmurro, que têm preocupações completamente diferentes, mas dependem todos desta senhora, curiosamente, dependem de uma estrangeira. Ela não conseguiu, enfim, demonstrar o que queria demonstrar, não consegue demonstrar que a Capitu estava inocente, mas conseguiu demonstrar uma coisa importante, é que a leitura anterior que sempre tinha sido feita estava errada. Isto é, hoje sabemos, e graças a ela sabemos isso, embora não fosse isso que ela queria dizer, mas sabemos que a Capitu não atraiçoou necessariamente o Bento Santiago, mas também não era necessariamente inocente. Isto é, o que a Ellen Caldwell conseguiu provar foi a possibilidade de a Capitu estar inocente. E a partir daí o que se começou a perceber de uma forma cada vez mais clara e também cada vez mais inquietante, é que o Dom Casmurro conta uma história contada de um certo ponto de vista, o ponto de vista do Bento Santiago. Essa história não pode ser aceita, isto é, o leitor não pode dizer esta é a história verdadeira, foi isto que lhe aconteceu, mas também não podemos saber o que é que lhe aconteceu ao certo. E é isto que tem deixado, nestes últimos 40 anos, os leitores do Dom Casmurro numa situação que é inquietante por isso mesmo, porque persiste a necessidade de perceber o que é que aconteceu. Não é possível ler aquele livro sem saber o que é que aconteceu, mas ler aquele livro bem significa não saber o que é que aconteceu. E é daqui que a figura da Capitu emerge como uma grandeza enorme, porque é a figura que representa o próprio enigma insolúvel. Ela nunca será esclarecida. E é pelo facto de nunca ser esclarecida que tem garantida a eternidade. Porque nunca deixaremos de falar da Capitu, porque nunca deixará de haver alguém que quer esclarecer definitivamente o que se passou, e daí uma das razões importantes, embora não me pareça a decisiva, para que o problema da Capitu continue a ser discutido. Agora, convém perceber ou convém saber porque é que não se pode saber. Isto é, quais são as razões que nos impedem de saber ao certo o que é que se passou. Uma delas, enfim, talvez a mais importante, é que o próprio modo como a história é contada deixa no narrador Bento Santiago uma convicção, ou pelo menos uma suspeita, de que ele talvez não tenha conhecido ou não tenha conseguido dar uma versão suficientemente convincente da história que está a contar. E é um momento extremamente interessante do livro, que é o último capítulo, que é o ponto em que ele, no fundo, resume os dois argumentos principais que tem para convencer o leitor. Um é uma ideia que antecipa, e esse aspecto é muito importante, antecipa o julgamento que a Ellen Caldwell, a tal senhora americana, fez. A ideia de que tudo se resume a ciúme já está de antemão refutada e combatida no último capítulo, no ponto em que ele diz, chega ao fim do livro, o problema é saber se a Capitu da Praia da Glória, portanto a Capitu mulher, já estava dentro da Capitu de Mata Cavalos, ou se a segunda foi transformada na primeira por efeito de algum incidente. E depois cita uma passagem da Bíblia dizendo: Jesus, filho de Sirac, se lembrasse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, ou como Jesus, filho de Sirac, não tenhas ciúmes da tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Já é uma frase extremamente certeira. Sugere que o ciúme é constitutivo da suspeita e a suspeita é constitutiva da traição.
Isto é, a traição surge não porque exista necessariamente, mas porque o ciumento desconfia. E a partir do momento em que desconfia, a traição está aberta. O que significa, noutros termos, que o ciumento é uma pessoa que, ou a ciumenta, vivem na expectativa de uma prova que lhe remova os ciúmes, mas a própria estrutura do ciúme impede que haja uma prova que os remova. Só pode haver provas da infidelidade, não pode haver provas da fidelidade. Porque qualquer prova da fidelidade é transformada no contrário. É este o problema, aliás, que a Ellen Caldwell, que a crítica americana denuncia, e que o Bento Santiago, no fim do livro, quer demonstrar que não existe. Não é ele que desconfia, é a própria Capitu que é traidora por natureza. E é aí que diz uma das frases mais célebres do livro, que é mais ou menos isto, ou é isto literalmente: se te lembras bem da Capitu menina, concordarás que uma estava dentro da outra como a fruta dentro da casca. Que é uma metáfora muito corrente para descrever a evolução das pessoas, dos países, das nações, das literaturas, que é a ideia de que há uma semente, e essa semente vai crescendo, vai ganhando consistência, ganha uma casca, e o essencial está lá dentro e um dia revela-se. Exatamente como uma laranja, não é? O essencial da laranja está dentro da casca. Temos que esperar que a laranja saia da árvore, depois tiramos da casca e o essencial revela-se lá dentro. Ninguém começa, em princípio, não sei, acho que não, a comer a laranja comendo a casca, como é evidente. É preciso remover a casca. Mas a ideia do Bento Santiago é que há uma continuidade no comportamento da Capitu, e essa continuidade é uma continuidade manipuladora, dissimuladora e traidora. E é aí que ele vai transformar todas aquelas cenas iniciais em que a Capitu engana o pai, engana a mãe, engana a própria mãe do Bentinho com uma vontade fantástico. Tudo isso que ela fez em nome do amor que os unia, todas essas formas de dissimulação que eram pensadas para o tirar do seminário e para fazer aprovar o namoro que existiam entre eles, tudo isso se transforma exatamente no contrário. Isto é, ela deixa de ser a rapariguinha apaixonada que foi capaz de tudo, incluindo enganar o pai, enganar a mãe e a futura sogra, para se transformar numa agente manipuladora, que é manipuladora por natureza, como por instinto, e, consequentemente, tanto faz ele ter ciúme como não ter ciúme, porque ela manipula sempre, ela engana sempre, ela dissimula sempre. Ora, esta ideia, que é a ideia final que resume a atitude, o pensamento do Bento Santiago, já Dom Casmurro, é uma ideia que é contestada pelo próprio livro. Porque, se isso é assim, não faz sentido nenhum a narração da parte relativa ao namoro, que é muito mais extensa do que a narração da parte relativa à traição. Ele perde-se realmente a contar aqueles episódios. O episódio do primeiro beijo, por exemplo, leva imenso tempo, são vários capítulos. Cerca de 10 ou 12 capítulos que ele está ali a contar, e foi, e subiu as escadas, e sentiu-se feliz, e a Capitu era isto, e a Capitu era aquilo. O episódio do penteado, quando ele está a pentear a Capitu, o episódio dos nomes escritos no muro, tudo isso é contado com evidente prazer, com evidente saudade, e ele próprio chega a dizer que a saudade é o repassar daqueles tempos. Ele tem. Quando já sabe o que aconteceu com a Capitu, quando já sabe, ou quando está convencido que o filho não é dele, ele continua a ter saudade do que se passou nos tempos da infância, da adolescência, como hoje se diz. Mais do que isso, ele chega a dizer que as dores antigas se espiritualizam e se transformam em prazer. Ora, esta dimensão de prazer, de saudade agradável do que se passou anteriormente é incompatível com a ideia de que a Capitu foi sempre enganadora e traidora. Como é evidente. Portanto, há uma primeira contradição no primeiro e principal argumento que o Dom Casmurro tem para prevenir a hipótese do ciúme. E, portanto, como isto ainda não chega, ele acrescenta mais uma ideia, que é, aliás, a ideia decisiva do livro, e que mostra realmente qual foi a vocação essencial da estrutura deste livro, que é quando na última frase ele diz: bom, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é o resto dos restos, que a minha melhor amiga e o meu primeiro amigo, tão extremosos ambos, quis o destino que acabassem juntando-se para me atraiçoar. Qualquer que seja a solução, quer dizer,
seja causado pelo meu ciúme, não seja causado pelo meu ciúme, a verdade é que eles se juntaram para me atraiçoar. E juntaram-se para me atraiçoar porque o destino assim o quis. E daí imediatamente desloca a responsabilidade do ciúme dele, mas também do caráter da Capitu, isto é, o caráter traiçoeiro, ou supostamente traiçoeiro e dissimulador, deixa de ser importante, e também do caráter do Escobar. Eles são meros fantoches que o destino manipula e diz: tu agora vais... O pobre Escobar encontra aquela solução fantástica para tirar o ventinho da Capitu. Ele, como é evidente, não sabe que está a arrancar o Bentinho à carreira eclesiástica para depois o lançar na desgraça. Ele não sabe isso, mas o destino, o que quer que isso seja, sabe. E é esta a tese final, enfim, o argumento final que o Bento Santiago tem para explicar a sua vida. Ele foi vítima do destino. Não pôde nada contra o destino. Mas subsiste um problema. Como é que ele pôde ser enganado? E é um problema sério, aliás. Como é que ele pôde ser enganado pelo destino? Sendo ele ciumento. Ele reconhece que é ciumento. Ele confessa várias vezes que tinha ciúme de tudo. A primeira vez que ele tem ciúmes é um capítulo que se chama Uma Ponta de Água, quando o José Dias lhe diz que a Capitu, enquanto não pegar um peralta lá nas vizinhanças, ele fica imediatamente ciumento. Sendo ciumento, sendo desconfiado, como é que ele pôde ser enganado assim tão facilmente? Como é que ele só descobriu no dia do velório, quando vê a Capitu olhar para o corpo do amigo morto? O que é que o impediu? Isso é um problema sério que ele tem que resolver. E para isso encontramos uma resposta anteriormente. E essa referência ao destino é muito importante, porque isso está explicado anteriormente, mas de uma maneira muito enigmática. É um capítulo muito interessante, aliás, 2, que é a primeira vez em que os três estão juntos. O Bentinho ainda está no seminário, o Escobar vai visitá-lo a casa e depois está a despedir-se dele com muitos abraços, muito efusivamente, muito contente. E quando o Escobar sai, o Bentinho ouve uma voz perguntando: que amigo é esse tamanho? Ele olha para o lado, era a Capitu que estava a vê-lo já à janela e diz: é o Escobar. Muda de capítulo e ao seguir diz: nem eu, nem tu, nem nenhuma pessoa desta história podia dizer mais. Tão certo é que o destino, como os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Elas vão chegando a seu tempo, até que o pano cai, Mas no capítulo seguinte ele diz: o destino não é só dramaturgo, também é contra-regra. Isto é, põe os objetos em palco, diz quando é que as personagens podem entrar e quando é que podem sair, comanda a cena. E então descreve... o destino é o seu próprio contra-regra, depois conta uma história sobre um espetáculo que deu uma brincadeira porque o contra-regra falhou, e depois de contar que é uma história em que o judeu errante está em palco, não sei se se lembram, e anda para trás e para a frente, e depois diz: ouço a trombeta do arcanjo. E não se ouve trombeta nenhuma. Ele repete: ouve-se a trombeta do arcanjo. Não se ouve trombeta nenhuma. Até que ele vai aos fundos e diz: a trombeta, a trombeta. E volta a repetir: ouço a trombeta do arcanjo. Não, ele não diz a trombeta, desculpa, ele diz o pistão, o pistão. Era um pistão com que eles faziam a trombeta. Lá acordou o contra-regra, depois vem à frente e diz outra vez: ouça a trombeta do arcanjo. Então toca o pistão e há um miúdo na plateia que diz: não é nada a trombeta, é o pistão. Desatou toda a gente a rir, como é evidente, o espetáculo fica arruinado. É uma história do fracasso da representação por causa da falha do contra-regra. Ora aí o Bento Santiago diz: assim se explica a minha estada debaixo da janela e a passagem de um dandy no cavalo baio. Depois cita o Alencar e diz: naquele tempo os dandys iam namorar a cavalo, e os meus ciúmes. O dandy passa, o dandy era um rapaz que ia a cavalo, olha para trás para a Capitu olha para ele olha para a Capitu para ele, e ele fica com ciúmes. E diz: foi a segunda ponta de ciúmes que me mordeu. A primeira era a referência a um peralta da vizinhança. Os peraltas namoravam a cavalo. Agora é um dandy, um outro peralta, que passa em cima do cavalo e ele sente ciúmes. E depois diz: assim se explica a minha estada, assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. Ora, nesta pequena história, que tem sido objeto de uma interpretação quase como ao Talmud, faz lembrar o Talmud, com os vários comentadores rabínicos, é quase a mesma coisa. Com a metáfora do contra-regra, com a ideia do teatro, ele está a descrever um movimento teatral rigorosamente comprido. Sai o Escobar por um lado, entra o dandy pelo outro. O dramaturgo que criou aquela história faz ali um primeiro movimento que se cumpre rigorosamente. E qual é o efeito? Ele tem ciúmes do dandy que está a entrar, não tem ciúmes do Escobar que está a sair, nem tem razão nenhuma para ter ciúmes do Escobar. E a situação que está aqui vai repetir-se até à morte do Escobar.
Ele vai ter sempre ciúmes de toda a gente, exceto do Escobar. E nunca vai sentir ou vai encontrar razões para ter ciúmes do próprio Escobar, não obstante aquilo que é uma evidência. Há um capítulo, não sei se lembram, que se chama Embargos III, que é uma situação típica dos romances de adultério, que o Bentinho e a Capitu estão para ir à ópera, e ela diz, bem, me dói a cabeça, não vou. E ele diz, está bem, ficamos em casa. Mas, não, vai tu sozinha. Ela insiste, vai tu, eu fico bem. Muita dor de cabeça, mas fico bem. E ele vai. Mas a ópera era um bocado pesada, ele estava um bocado incomodado, ficou em casa, resolve ir embora no intervalo. Quando vem no intervalo, o Escobar à porta. À noite, o que está aqui a fazer? Os negócios, porque o Escobar era comerciante e o Bentinho era advogado dele. Tinha uns negócios, uns embarques terceiro, que é uma figura jurídica relativamente complicada, permite que um credor intervenha num negócio entre outras duas pessoas quando tem interesse. E lá entra, a Capitu não só já estava boa, não lhe doía a cabeça, como já estava boa, muito bem disposta. Os negócios que o Escobar trazia não tinham nenhum significado especial, vai-se embora e ele fica a dizer, não percebo isto do Escobar, porquê é que ele vem cá à noite? O assunto podia esperar para amanhã, isto não tem importância nenhuma. E a Capitu diz, vai ver que ele achou que era urgente e que você podia resolver. Não, isto aqui há qualquer coisa de estranho, não percebo. Aliás, a minha mãe também anda estranha. Não vê. E ele conta isto, quando já sabe a história, precisamente para dizer que não viu. Provavelmente não haveria nada para ver. É possível que não houvesse nada para ver. É possível que a situação fosse exatamente aquela. Mas o que ele está a dizer não é apenas que o que se passava ali era uma coisa diferente. Não é apenas que a Capitu resolvera ficar em casa e mandá-lo ao teatro para que o Escobar fosse lá ter com ela. Não é só isso. O que ele está a dizer também é que a situação era relativamente óbvia e ele não foi capaz de ver. E que, de uma maneira geral, o que se fez regularmente foi que ele era ciumento, desconfiava de tudo, exceto do Escobar. E foi nesse gesto de ironia, que já está na cena da passagem do Cavaleiro, que o destino o enganou. Isto é, o destino fê-lo ciumento e, não obstante isso, ele não conseguiu ver o que tinha à porta de casa. O que estava ali exatamente ao lado a enganá-lo todos os dias. E depois, naturalmente, começa a convencer-se. O filho vai crescendo, ele começa a ver no filho parecenças com o outro, filho que era conhecido por ser capaz de imitar toda a gente, e a prova que ele obtém é a maneira como a Capitu olha para o retrato. Há o momento em que ele está a tomar café, tem um café, põe veneno no café, quer se suicidar, depois o miúdo entra no escritório a gritar papai, e ele quer obrigá-lo a beber o café, o rapaz não quer beber o café, e diz papai, e ele diz, não, eu não sou o teu pai. Assim, uma cena terrível. E a Capitu está à porta e diz, o que é que você disse? E é aí que ele diz à Capitu o que pensava. A Capitu diz que ele é ciumento, ele diz que não é nada ciumento, que há coisas que não se podem dizer, que não tem nada que dar explicações, estão os dois a conversar, e havia um retrato do Escobar na parede do escritório. E o miúdo vem a correr a dizer, mamãe, estamos atrasados para a missa. A mãe olha para o retrato, ele olha para o retrato, olha um para o outro e ele diz, a confissão ficou nos olhos. Como a americana dizia, isto é típico do ciumento. Ela tinha experiência nisso. O que é verdade? É uma forma de interpretar o quê? Qual é a prova que ele tem? O facto de terem os dois olhado para o retrato do Escobar e o modo como ela olhou e baixou os olhos. Ele deduziu dali que tinha sido enganado. Mas o ponto importante, portanto, retomando o meu argumento, isto de maneira mais clara, primeiro ponto, ele teve ciúmes, mas os ciúmes não contribuíram para que a Capitu o enganasse, porque a Capitu sempre teve um caráter enganador. Isto é, a Capitu nunca precisou que lhe ensinasse a enganar os outros, porque desde a juventude ela já era capaz de enganar. Esta ideia não só é uma tese errada a respeito do modo de evolução das pessoas, como é contraditória com o modo como ele próprio fala da Capitu na adolescência. E ele próprio nos dá elementos para mostrar que a dissimulação, o engano, depende dos objetivos. E no caso em que ela enganava a mãe ou que ele enganava o pai,
ou enganava o pai, eram enganos relativamente inocentes, considerando que estava em causa um objetivo, que era o objetivo deles se unirem. E isto qualquer leitor percebe. No fundo, ele está a reproduzir aqui a lógica do pai da Desdémona no hotel, que lhe diz, quando ela parte para o hotel, o pai dela diz ao hotel: tem cuidado, ela traiu o pai, também vai trair o marido. Que é uma forma de determinismo moral que a experiência amplamente contesta. Portanto, primeiro ponto, ele reconhece que teve ciúmes, mas os ciúmes dele não causaram a tendência traiçoeira da Capitu. Segundo ponto, mesmo com a tendência traiçoeira da Capitu e mesmo com os ciúmes que ele tem, o essencial é a ironia do destino, que se conjugou de tal modo que ele nunca teve ciúmes daquele que o iria atraiçoar. Ora, esta construção é rigorosamente improvável dentro do livro. Não há nenhuma prova de que ele não está simplesmente a conjugar trivialidades, isto é, coincidências fortuitas. A coincidência de passar o dandy, que é rigorosamente uma coincidência. A coincidência do Escobar estar à porta. A coincidência da Capitu olhar para ele quando ele está morto com uns olhos um bocadinho mais devoradores, o que é normal, eles eram amigos, ele tinha acabado de morrer. É normal, como é que se pode interpretar a maneira como se olha? O Escobar nunca morreu, nunca tinha morrido. Reparem, isto é um ponto importante. Se o Escobar tivesse morrido várias vezes, ele podia comparar o modo de olhar da Capitu. Como é evidente. Agora era a primeira vez que ele morria. Como é que ele pode saber o que se passa dentro daqueles olhos? Não pode. Isso parece absolutamente indesmentível. Logo, não existe nenhuma possibilidade de aquela ideia ser comprovada. E a Capitu fica no livro dependente deste juízo. Nós lemos o livro e percebemos que é possível que ela esteja a ser injustamente atacada, mas não temos nenhuma prova de que ela está a ser injustamente atacada. E isto é a grande novidade do Dom Casmurro, porque fica nesta suspensão, que não é propriamente uma ambiguidade, isto é, não é propriamente um livro que pode ser lido de duas maneiras. Não, o livro só pode ser lido desta maneira. Nós não podemos saber se ela o atraiçoou ou não. Mas é importante saber. A razão porque é importante saber é até para decidirmos que tipo de história estamos a ler. Podemos estar a ler uma história em que um homem ciumento entrou num delírio paranoico, como acontece, como é próprio da estrutura do ciúme, e convenceu-se que tinha sido enganado pelo melhor amigo, convencendo-se, inclusivamente, que o filho era filho do melhor amigo e até reprodução da cara dele. Isto é um tipo de história. O outro é a história de um rapaz que foi prometido ao seminário pela mãe porque sobreviveu, que estava para ser padre, que foi arrancado do seminário por causa do amor que tinha pela menina, graças ao expediente encontrado pelo melhor amigo, o Escobar, que também queria sair, que também era seminarista, e que esses dois que contribuíram para o tirar do seminário, na verdade tiraram-no não para lhe dar a felicidade, mas para o lançar na infelicidade. Esta segunda ideia é a ideia do próprio Bento Santiago. É esta ideia que ele tem do que lhe aconteceu. Ele foi tirado de um destino que estava traçado pela mãe, ele foi arrancado à mãe, pela melhor amiga e pelo melhor amigo, não para ser feliz, mas para ser lançado na desgraça e no desastre. Ora, nós não podemos saber se lhe aconteceu uma coisa ou se lhe aconteceu outra. Fica indeciso, fica impossível de saber. E, consoante aconteça uma coisa ou outra, assim a Capitu ou é totalmente inocente ou é totalmente culpada. O lado decisivo disto é que não existe no livro nenhum testemunho sobre a inocência ou sobre a culpa da Capitu ou sobre o que realmente se passou. Ao contrário do que encontramos em todas as histórias de adultério ou de ciúme ou tragédias, não existe nada. É ele sozinho que conta, porque é ele sozinho que tem aquela experiência. Foi ele que se convenceu, a Capitu nunca aceitou, nunca confessou, como eu disse, se ela confessasse, dizia, é verdade, tu não podias ter filhos, tu eras provavelmente estéril, não quiseste ir fazer o espermograma que eu pedi, logo eu pedi ao Escobar para ter um filho comigo, que é uma hipótese que veio a ser posta no século XX por uma peça de teatro de uma escritora portuguesa, mas na voz de uma criada. Por exemplo, se ela tivesse dito isto, o livro não teria interesse nenhum e nós dois não estaríamos aqui a falar dele. Provavelmente teria morrido. Mas não, ela diz que, das poucas vezes que fala do assunto, diz que são ciúmes. Não há mais nenhuma testemunha. Naturalmente que é muito raro uma mulher adulta confessar, assim abertamente, claro, o adultério é bom, eu gosto, qual é o problema? Não acontece, nem faria parte da estrutura de um livro do Machado de Assis, que tinha, nesse aspecto, não só plausibilidade psicológica, mas até um certo pudor. Portanto, não há confissão, não há testemunho,
temos apenas a convicção, que é uma convicção arraigada, do próprio Bento Santiago. Daí que surja um problema, que é, antes de mais, um problema de leitura e um problema de crítica literária, quanto ao tipo de livro que estamos a ler e quanto às consequências disso. Porque é que o livro está deliberadamente feito assim? Por que razão é que é importante saber se a Capitu era inocente ou não? A Capitu tem um segredo. Desse segredo depende a natureza da história. Por que razão não nos é dada essa natureza? Isso tem a ver com, enfim, com uma série de problemas complicados, que eu me vou abster de ficar aqui, senão teríamos que tratar, porque teríamos que falar durante muito tempo, mas fundamentalmente, é uma indecisão que nos remete para a indecisão da própria noção de destino e para a impossibilidade de decidir quando é que o nosso destino se cumpriu, ou, principalmente, que acaba por ser o ponto mais radical, se sequer faz sentido falar em destino. Há algum sentido ainda no mundo contemporâneo em falar em destino? As nossas vidas podem ser reduzidas ao cumprimento de um certo destino? Ora, este problema acaba por se relacionar com o segundo ponto que eu queria tratar, eu não queria demorar muito mais, que é a explicação da popularidade desta questão, que ainda hoje se discute muito. E sempre que eu vou a qualquer lado falar de Dom Casmurro, há sempre alguém que pergunta, mas afinal, ela era inocente ou era culpada? E mesmo a Portugal, que é um país onde o Machado de Assis não é especialmente lido, chegaram ecos desta celeuma. Como sabem, há tribunais que já foram montados para decidir isso. Uma espécie... É verdade. No Brasil aconteceu várias vezes, com um juiz, com um advogado de defesa, com um advogado de acusação, que eram efetivamente advogados e eram efetivamente juízes, tentando apresentar as provas a favor e as provas contra e decidir. A última vez decidiram que era culpada. Mas provavelmente haverá outro, depois pode haver recurso e por aí fora. Isto é, há uma popularidade do problema que não é simplesmente um problema de crítica literária. Não se trata apenas de discutir um romance de Machado de Assis, mas aparentemente discutir qualquer coisa de importante, que não tem sequer nenhuma relação direta com o destino do Brasil, nem com a fortuna do Brasil. É um problema de adultério, por amor de Deus. Porquê? A razão básica, que, a meu ver, é que é um problema que se liga exatamente com a razão porque não há solução. Porque está relacionado com, talvez, o mais antigo problema do homem e da mulher, que é a felicidade. A paixão, enfim, há uma paixão em volta da Capitu. Há pessoas apaixonadas pela Capitu que querem demonstrar que ela estava inocente. E há pessoas apaixonadas que querem mostrar que ela estava culpada. E há pessoas que tentam não ser apaixonadas e dizerem não interessa que esteja culpada, não interessa que ele era um bandido, que é um partido menor e que absolutamente minoritário, que não tem importância nenhuma para aqui. Ora, essas pessoas, no fundo, estão a discutir um problema que é um problema que também lhes diz respeito e que é o da absoluta precariedade da ideia de felicidade e da possibilidade, que é mais frequente do que às vezes, do que nós podemos pensar ou do que nós podemos suportar, de a nossa conduta no sentido do bem-estar e da felicidade, de repente, por efeito de um acaso, de uma malvadez, de um incidente, se transformar numa queda para a infelicidade. O caso mais próximo que eu vejo dessa discussão da Capitu, e que aliás é muito mais vasto e enfim, atingiu a globalização, foi a onda de compaixão que percorreu o mundo inteiro quando a princesa Diana de Inglaterra morreu. As pessoas ficaram realmente consternadas. Porquê? Fizeram aquele raciocínio, que é até muito literário, que agora que ela ia ser feliz, morre num desastre de automóvel. Ela anda anos a tentar separar-se daquele príncipe. Quando finalmente ela se tinha libertado, quando finalmente até tinha encontrado um namorado que, com fortuna e bom aspecto, estava equiparado, ou pelo menos equiparado ao príncipe Carlos, quando ia a caminho da felicidade num carro, morre. Isto é absolutamente consternador. E porquê é que isto é consternador? Porque era o momento em que ela ia ser feliz. Ela estava a ser exposta ali, a vida dela, não é? Toda a vida dela em direção à felicidade, a luta grotesca, às vezes, até chegou a ir para Angola a apanhar minas. Mas, enfim, a luta
grotesca e titânica que ela tinha feito contra a família real para ter o direito de ser feliz, tinha finalmente triunfado e, justamente porque triunfou, é que ela continua a ter uma certa fama que obrigava os fotógrafos a andar atrás dela, para tudo ser visto, e, portanto, ela caiu nas malhas do destino, morreu e a morte dela foi transmitida para todo o mundo. Graças a isso. Esse golpe feroz do destino, absolutamente cruel, não vem propriamente punir. Nós hoje já não temos a ideia de que ela foi punida. Haverá poucas pessoas no mundo que digam, bem feito, que é para não se divorciar do príncipe. Não. Pelo contrário. O que há uma onda de absoluta compaixão pelo desastre iminente, o desastre absolutamente imprevisível, que de um momento para o outro faz cair a vida de uma pessoa. Ora, isto é um problema que tem ocupado a humanidade, pelo menos desde o tempo da Grécia Antiga, pelo menos desde que há filosofia, de que há cultura, que é a fragilidade da bondade. A bondade, como toda a gente sabe, não é suficiente para trazer a felicidade. Agora diz que não é o dinheiro. Mas antes dizia-se que era a bondade. Não basta ser bom para ser feliz. Não basta dispor a nossa vida de uma maneira saudável, adequada, segundo os modelos morais em vigor, para vir atingir a felicidade. Porque a qualquer momento, um golpe cruel do destino nos afasta e nos mata. E nós somos pessoas extremamente precárias. Ora, este pensamento, que é, no fundo, é uma ideia a que qualquer pessoa já chegou um dia, é o que nos leva a movimentos de permanente piedade, compaixão e terror também, relativamente a certos casos. Mas nós não podemos viver nessa angústia. Ninguém pode viver na angústia do conhecimento atual do risco de morrer a qualquer momento. Portanto, se nós vivermos com a consciência de que podemos morrer a qualquer momento, não vivemos. Ficamos paralisados e, como não conseguimos, nem todos se suicidam, enlouquecemos. Logo, tem que haver maneiras de tornar possível o contacto regular, razoavelmente regular com esta ideia, de uma forma que não seja angustiada, que não seja depressiva, mas que seja até prazenteira, que proporcione prazer, que é uma coisa que existe. As pessoas que tiveram compaixão pela princesa Diana tinham prazer em ter compaixão pela princesa Diana, mesmo que não tenham consciência disso. Elas sabem que estão a confrontar-se com a inevitabilidade da morte, a confrontar-se com a precariedade do caminho para a felicidade, mas também sabem que não são elas. E que é exatamente por não serem elas que podem estar a confrontar-se e dizer, coitada dela, tantos anos a aturar aquele e agora morre. É isso que lhes permite, é estarem vivas, é não serem elas. E relativamente à Capitu, essa percepção explica que durante 60 anos ninguém tenha percebido que a Capitu estava inocente, porque é o mesmo problema. Havia um fenómeno moral que foi movido pela própria genialidade do romance, que dizia às pessoas, coitado do rapaz, coitado, ele ia para o seminário, a melhor amiga, ela é tão simpática no princípio. É horrível, não é? E esta compaixão pelo horror do engano, pelo horror da traição, pela felicidade que é prometida, mas que depois é arrancada num golpe de crueldade, essa compaixão move as pessoas e torna-lhes um mundo mais suportável, a própria vida mais suportável e, sobretudo, dá-lhes um prazer que elas não têm em mais lado nenhum. Isso explica, a meu ver, muita da celeuma e da popularidade que o problema da Capitu tem. Porque é a maneira que toda a gente tem de discutir a própria felicidade, a própria morte, a própria fragilidade, sem ter que se confrontar com ela. O impulso para discutir isto permite um alívio, permite um apaziguamento e, sobretudo, essa duplicidade que é extremamente difícil de obter, que é, por um lado, confrontamos com o inevitável, por outro lado, transformamos isso em conhecimento intelectual alheio. Ora, em segundo lugar, e isto é o último ponto, a insistência na estrutura do livro, na ideia fundamental da estrutura do livro, na ideia de que nada fica decidido e que, portanto, que se cria uma angústia relativamente ao que aconteceu, não é uma forma de cínica de roubar ao povo, digamos assim, a esse apaziguamento, é uma forma de mostrar que o papel da literatura, pelo menos do século XIX em diante, já não é de proporcionar esse apaziguamento. Ao contrário do que se passava, por exemplo, com a tragédia grega, em que pais matavam mães,
Filhos matavam pais, dormiam com a mãe, aquilo acontecia tudo. Mães cortavam a cabeça dos filhos e vinham com elas na mão, como no Teatro de Eurípides. E toda a gente tinha aquele frisson, mas era lá em cima, era teatro. Ainda por cima só tinha homens. Era relativamente fácil. Era uma função social, uma função que se muitas vezes se chama catártica, e permitia essa confrontação com a fragilidade da bondade, com a fragilidade da felicidade e com o lado inexorável do destino. Ora, a literatura, e sobretudo a literatura do tipo daquela que o Machado de Assis faz, não tem essa missão, nem quer ter. E fica numa posição que não é nem de meter medo às pessoas, digamos assim, dizendo assim, olha, que tu vais morrer, que tu vais morrer, que tu vais morrer, porque é aborrecido também, porque as pessoas não leem e ninguém gosta, como aqueles livros que ensinam os fumadores a deixar de fumar, que são uns livros absolutamente estúpidos, porque um fumador que vai ler um livro para deixar de fumar é uma pessoa que já tentou muitas vezes e não conseguiu. Quando está a ler um livro, está a ser confrontado com a própria frustração, não resulta. Mas há quem escreva a mesma coisa, não se pode dizer vais morrer. Mas também não se pode dizer não vais morrer. E quando muito, enfim, no máximo da lucidez, que é aquilo que acontece com o Machado, nós somos confrontados com a extrema ambiguidade da noção de destino e com a nossa incapacidade de fazer frente ao destino sem ser contando histórias. Que é isso que faz o Bento de Santiago, ele transforma a vida dele numa história. Porque nós não temos outra maneira de fazer isso. E, portanto, ficamos ali confrontados com qualquer coisa que nos inquieta, porque o que se passa com o Bento de Santiago, no fundo, é uma possibilidade de que nenhum de nós está livre. É uma possibilidade, somos confrontados com aquilo, mas a própria impossibilidade de decidir nos confronta com uma coisa ainda pior. Que é preciso chegar ao fim de tudo para saber que as coisas tiveram alguma lógica. Enquanto não se chegar ao fim, não se sabe qual é a lógica. E a maior parte das vezes, quando se chega ao fim, já não se tem tempo para descobrir a lógica, porque já se morreu. De modo que, se quiserem, para acabar muito rapidamente, podemos perceber isto melhor, a diferença do ponto de vista digamos, da função social da literatura, que se joga aqui, por exemplo, entre a tragédia grega e um romance do Machado de Assis. É a diferença entre alguns médicos. Há doentes que vão ao médico e encontram um que diz uma dor aí, isso não tem importância nenhuma. Dores no peito toda a gente tem. Só que o peito para nós é uma zona nobre, olha, tenha cuidado é com os pés, porque às vezes há infecções no dedo dos pés muito mais fatais. O sujeito não tem nenhuma infecção do pé, sai de lá todo contente. Não tem mal nenhum, dor no peito. No mês seguinte tinha um cancro no pulmão e morreu. O médico tranquilizou, ou era incompetente, mas não quis estar, ou já sabia que ele podia ter um problema, mas não quis estar a angustiá-lo. O homem sai contente. Era isto que fazia a tragédia grega, mais ou menos. Depois há outros médicos onde nós vamos já... Tenho aqui uma ligeira dor de cabeça. Manhã ou tarde? De manhã, depois vem à tarde. E à tarde aumenta sempre. Aumenta sempre. E depois à noite também não lhe dá um bocadinho? Sim, também dá. E isso há quanto tempo? Uns 15 dias, 2 semanas. Estava nada, 15 dias, 2 semanas. Não será há 3 semanas? Pensando bem, é capaz de ser. Dor de cabeça há 3 semanas é muito grave. Vai fazer tomografia computadorizada, ressonância magnética, porque temos que ver o que é isso. Quando o médico começa a dizer temos que ver o que é isso, o doente não pensa, ele tem um laboratório onde faz estas coisas, vai faturar mais um bocadinho. Não, o doente pensa, mas o que é que eu posso ter? Porque a possibilidade de ter um tumor cerebral afeta qualquer um, não é? E fica-se cheio de medo, fica cheio de pânico. Depois é que se percebe que talvez não tenha, que talvez tenha, mas o efeito da confrontação com isso é extremamente inquietante. A literatura não pode estar em nenhum lado. Não pode dizer ao doente nem vá-se embora, não é nada, nem pode dizer ao doente, olha, cuidado, tenha um tumor. Só lhe diz, existe a possibilidade de ter um tumor quando há uma dor de cabeça. Mas para lidar melhor com essa possibilidade, eu vou pôr o tumor aqui na cabeça deste meu personagem e se quiser fica aqui, vai acompanhando enquanto ele morre e já vai ficando com uma ideia do que é que lhe vai acontecer a si. É mais ou menos isto que a literatura faz, sem dar consolo, ou melhor, não querendo dar consolo, não querendo condescender com as aspirações do leitor e, sobretudo, sendo inexorável na recusa da facilidade, que é, no fundo, o que faz do Dom Casmurro um dos romances mais geniais da literatura de todos os tempos. É que é implacável com essa aspiração que o leitor tem para dizer mas o que é que aconteceu? Mas o que é que aconteceu? Mas ele foi feliz ou não foi feliz? Já enganou ou não foi? Ele fica ali imperturbável e não diz nada. Ele, que é o próprio Machado de Assis, não diz nada. E essa angústia com que o leitor fica, ou essa inquietação com que ele fica, é a grande aquisição que
que tem da leitura. E é daí que resulta, basicamente, a grandeza e a extraordinária importância que a Capitu tem e a originalidade da figura da Capitu na literatura, na vossa literatura brasileira. A aula é sobre Capitu, né? Mas uma personagem que eu sempre achei bastante interessante, particularmente interessante e misteriosa, e que não teve a mesma sorte da Capitu na crítica literária, é exatamente o lugar da Sancha. Se você pudesse falar alguma coisa sobre a Sancha? A dona Sancha, que é a Sanchinha, já tem uma infelicidade, que é um nome que nenhum pai extremoso daria a uma filha, não é? Sancha. Mas ela era amiga da Capitu e era órfã. E começa a ter importância no livro, num capítulo em que o pai da Sancha diz que a Capitu era muito parecida com a mãe dela, que já tinha morrido. E acrescenta, vê como ela é parecida, e mais uma vez mostra o retrato. Aliás, o livro está cheio de retratos. Desde o princípio que há retrato do pai, retrato dos avós, retrato do pai com a mãe. E havia um retrato da mãe da Sancha, e o pai da Sancha mostra e diz, dá a ver como são parecidas, na vida há destas coincidências extraordinárias. Isto muito antes. É o primeiro ponto em que a Sancha começa a ter alguma importância. Ela transporta para dentro daquele universo uma possibilidade de coincidência que depois se vai revelar importante quando há a parecença, ou quando ele vê a parecença entre o Ezequiel e o Escobar. Depois há um segundo momento que é, aliás, particularmente objeto de interpretações particularmente perversas e até muito arrojadas, porque há um dia, a Sancha, como sabem, casa-se com o Escobar e os dois casais passam a viver muito juntos e saem muito e são muito amigos. A Capitu e a Sancha eram amigas, o Escobar e o Bentinho eram amigos, portanto, aquilo tudo se conjugou de uma maneira muito, muito interessante. Há um dia em que o Escobar diz ao Ezequiel que deviam ir dançar, que deviam ir sair os quatro, ir até dançar, e o Bentinho perguntou o quê? Uma contradança? A coisa passou assim um bocadinho despercebida, até que houve alguém que foi ver, são sempre críticos estrangeiros, porque um leitor da língua, no caso estrangeiro, isto é, não falante de português, um falante de português não dá atenção nenhuma a isto. Contradança, está bem, aquilo não tem significado nada. Um estrangeiro não sabia o que era contradança. Foi ver num dicionário e descobriu que a contradança é um género de dança em que os casais trocam. A certa altura, um homem vai com a mulher do outro e o outro homem vai com a mulher do outro, e há assim uma alternância de casais. O que é uma sugestão terrível, que ele depois escreveu, agora não me consigo lembrar do nome do autor do artigo, mas escreveu um artigo sobre isso, sugerindo que o Bentinho sentia uma atração pela Sancha, que viu naquela proposta do Escobar a sugestão de uma troca de casais. Mas essa sugestão de troca é uma das interpretações que dá à Sancha um papel de relevo do livro, e que eu acho particularmente rebuscada. Isto é, acho que é igual a uma outra interpretação que também já foi escrita sobre uma cena em que pouco antes de morrer, o Escobar diz que vai nadar, o Bentinho diz que está forte, o mar está difícil, ele diz, não, eu também sou forte, olha aqui, faz músculo, e o Bentinho apalpa-lhe o músculo e diz, confesso que tive inveja, uma coisa parecida. E houve logo quem dissesse que ele era homossexual latente, que ele estava apaixonado pelo Escobar e que os ciúmes que ele tem não é da Capitu com o Escobar, mas do Escobar com a Capitu. Portanto, quando descobre que a Capitu tinha dormido com o Escobar, ele fica furioso, não por causa da mulher, mas por causa do outro. Enfim, são leituras criativas, mas que não avançam muito. Agora, é indubitável que a Dona Sancha venha a ter alguma importância, porque a certa altura no livro, quando está em vias de se revelar o que se passava, portanto, porque só muito tarde no livro é que nós percebemos o que é que se vai passar, há um pequeno capítulo em que ele diz, Dona Sancha, por favor, se está a ler isto, para aqui, não leia mais. E este capítulo significa que, pelo menos do ponto de vista do Bento Santiago, a Dona Sancha nunca tinha percebido nada. O que é um pouco contraditório com essa sugestão que realmente existe no livro, que a certa altura ele pensa que a Sancha já tinha desconfiado. Mas mais adiante, ele vem dizer, não leia mais, não queira saber do que está aqui. Portanto, a Dona Sancha, em princípio, permanece viva,
em princípio permanece viúva, mas é alguém que deliberadamente é posto fora do drama, que não tem nada a dizer. Ele supõe que ela não tem nada a dizer. E com este gesto ele afasta da história a única possível testemunha do que lhe poderia valer. E eu penso que, nesse sentido, que a Dona Sancha tem no livro uma importância negativa. De todas aquelas pessoas, é a única que está viva. Em princípio está viva. E é precisamente aquela que o Bento de Santiago literalmente diz: não leia mais, saia daqui, não queira saber. O que significa que ele nunca a procurou, que ele nunca obteve dela nenhuma indicação. Portanto, imaginou sempre que a Dona Sancha nunca seria capaz de esclarecer o que se passou. E quem sabe ela sabia. Quem sabe ela poderia saber alguma coisa. Mas aí também pode funcionar o esquema do ciumento. A própria possibilidade da Dona Sancha saber alguma coisa é suficiente para não o levar lá quando o drama está resolvido. A Capitu já está na Europa, o Ezequiel já morreu, ele fica convencido e não quer, não quer mudar mais. Porque, como sabem, a crise de ciúmes começa depois da morte do Escobar, que é o que complica tudo isto, é um ciúme póstumo. E o ciúme póstumo não tem resolução. Eu creio que a Dona Sancha tem esse lado negativo. É alguém que está dentro do livro, até certo ponto, para sugerir a possibilidade da coincidência, para sugerir a possibilidade daquilo que o Bentinho transforma em ação do destino ser uma mera coincidência fortuita, e que depois ele afasta deliberadamente para ficar sem testemunhas, para que não haja ninguém que tenha... Não quer dizer que ela soubesse, mas ela podia dizer: não, eu tenho absoluta confiança no meu marido, ele nunca me iria atraiçoar. Só isso bastava para avalar a confiança dele. Só isso seria extremamente nocivo. Assim não, ele convence sozinho. Eu acho que tem um momento importante. O Bentinho é um ciumento e é um analista, um introspectivo que repassa a vida dele. Eu acho que tem um momento importante, que é o momento que ele percebe que ele era capaz de cometer adultério com a mulher do melhor amigo. Sim, sim. Esse eu acho que é um momento muito chave, porque se ele era capaz de fazer isso, não só ele atribuiu a ela a vontade, um gesto, ele atribuiu a ela um gesto em direção a ele, tudo bem, mas o mais importante é que ele correspondeu. Ele foi atrás e tentou ver se ela tinha mais respostas, né? E nesse momento tudo fica sob suspeita, porque se ele mesmo seria capaz de atraiçoar o amigo com a mulher do amigo, por que o amigo não seria capaz de atraiçoar a ele com a mulher dele? Eu acho que esse é um momento de virada em que ela tem um papel bastante significativo. Esse momento, aliás, é muito curioso, eu tinha esquecido disso, porque é um dos casos mais exemplares da estrutura paradoxal do pensamento do ciumento. Ele está a contar uma situação em que nada aconteceu, mas podia ter acontecido. E o que ele retira dessa situação é a possibilidade de ter acontecido para deduzir na outra o acontecimento. E funda-se em si mesmo. É exatamente essa analogia que ele faz. Se eu era capaz de corresponder ao apelo da Sanchinha, apesar de ser muito amigo do Escobar, certamente também o Escobar foi capaz, ele não diz seria, foi capaz de corresponder ao apelo da Capitu. E faz é um perfeito sofisma, porque isto no fundo é uma presunção. Ele presume do conhecimento que tem de si mesmo o que aconteceu com o outro, não é? Mas no conhecimento que ele tem de si mesmo é apenas de uma possibilidade e não de um facto. E ele vai estabelecer um facto no que acontece com o outro, que não é comparável, porque na verdade o mais longe que ele podia ter ido era dizer que existia a possibilidade do Escobar corresponder, se existisse também a possibilidade de algum apelo por parte da Capitu em relação ao Escobar. Portanto, isso mostra ao mesmo tempo, aliás, é um dos exemplos mais curiosos da arte do Machado de Assis, como ele consegue realmente pôr o próprio Dom Casmurro a contar as coisas e ao mesmo tempo ser ele a falar através dele. Porque é através dessa lógica perversa, porque nos dá um argumento a favor do ciumento e ao mesmo tempo mostra como a lógica do ciumento é uma lógica distorcida. A mesma situação significa as duas coisas. Tanto pode fundamentar o ciúme, como pode fundamentar a destruição do raciocínio do ciumento. As duas coisas estão unidas inseparavelmente na mesma situação. É verdade. Bom, é só isto. Muito obrigado.